Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui no Jornal Minas. Meu nome é Thiago Carvalho para mais uma live. Então vou esperar o Instagram avisar, né, aos nossos seguidores aí que estamos ao vivo. Hoje estaremos recebendo o presidente do Partido Republicanos Nova Lima. Só um minutinho, Wesley de Jesus. O Wesley está me ligando aqui junto aqui na hora que a gente entrou online, então ele vai aparecer aqui, eu vou chamar e a gente vai começar a live. Então, pessoal, isso faz parte de uma série de entrevistas que estamos fazendo com os pré-candidatos, a vereador, pré-candidatos, presidente de partido. Já recebemos também o Toninho o Toninho Cosme, presidente do Agir, e aos poucos entrevistamos no mês passado, né, nas últimas 4 quarta-feiras, os pré-candidatos a prefeito da cidade de Raposos. Já entrevistamos também os pré-candidatos, alguns pré-candidatos a prefeito da cidade de Sabará. Entrevistamos o pré-candidato a prefeito de Nova Lima, Vitor Penido. Já fizemos o convite para o prefeito João Marcelo há cerca de 2 meses. A assessoria dele ficou de dar o retorno, mas até hoje a gente está sem essa data aí. Então já fica aí a cobrança também pública aí para João Marcelo vir conversar com a gente, né? E só estou aguardando o Wesley de Jesus aparecer aqui online. Wesley, assim que você estiver online, irei te convidar para a gente começar a live. Pessoal, entrar ao vivo. Pessoal, então, antes de começar também, outra coisa que eu quero deixar claro, quem quiser fazer perguntas, tá? Tem uma opção de perguntas aí do lado, que é um ponto de interrogação. E aí você faz a pergunta através de lá, que no final a gente vai separar um espaço para responder as dúvidas das pessoas. E porque senão, se começarem, né, não sei se vocês entendem a ferramenta do Instagram, se começarem a fazer perguntas aqui, elas vão subindo. O Wesley já está entrando online aí. Wesley, tudo bem? Boa noite, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo tudo bem. Você está bem, meu amigo? Tranquilo, tudo bem. Wesley, estava explicando aqui como é que é o funcionamento da live aqui, para quem não tem costume, né? As pessoas às vezes mandam uma pergunta aí no comentário. Então, estou pedindo, quem quiser fazer uma pergunta para você, utilizar a ferramenta que tem aí do lado, que é um ponto de interrogação, e no final a gente separa um tempo para responder algumas perguntas. Se tiver muita, não dá para responder todas. Se tiver menos perguntas, a gente consegue responder todas. E se tiver perguntas repetidas, a gente compila. Wesley, antes da gente começar, normalmente eu peço o candidato para se apresentar. Mas você já é conhecido aqui, principalmente no nosso editorial de Nova Lima, e você já esteve no Jornal Minas, né? Então, eu vou falar para quem quiser conhecer mais do Wesley de Jesus, vai no nosso YouTube, no próprio Instagram aqui também. A gente tem outras entrevistas com ele, onde que ele mostra, né, o Jornal Minas como instituição. Ela tem 4 anos, então a gente acompanhou as últimas 2 eleições, a qual o Wesley participou, e nós temos entrevistas com ele para você saber mais. Hoje, só faço uma pequena apresentação para ser mais sucinto, para as pessoas que são de fora de Nova Lima te conhecerem. Tiago, boa noite. Como você disse, eu já sou cliente aqui, né, do Jornal Minas. Estou sempre aqui acompanhando principalmente o seu editorial, que vem fazendo um trabalho de acompanhamento aí, não só da política da cidade, mas de todos os acontecimentos que tem. Para quem não me conhece, eu sou Wesley de Jesus, sou filho de Nova Lima, sou presidente do Partido Republicanos atualmente, mas já fui vereador da cidade de Nova Lima de 2016 a 2020. Fui candidato a prefeito em 2020, fui candidato a deputado estadual e tenho uma atuação política na cidade em vários âmbitos. Sou advogado, né? Trabalho na cidade, tenho um escritório no centro da cidade e tenho uma atuação política aí, especialmente no que diz respeito aos direitos coletivo, né? Essa que é a apresentação básica que eu tenho que fazer, tendo que em vista que o Thiago me limitou aí, né, Thiago? Fazer aquele histórico grande de apresentação. Porque senão realmente fica muito grande. E quando você fala que você é cliente, eu falo assim, a gente dá destaque para aqueles que têm protagonismo na política municipal, que é nosso principal editorial. Então, nesse sentido, você é realmente um dos que mais aparece aqui. E não sei se você ouviu, né? Então, já estou falando novamente. Nós já fizemos convite também ao prefeito João Marcelo para estar aqui e vou aproveitar que já tem assessor dele assistindo, tem 2 meses que eu estou tentando entrevistá-lo e a gente não está conseguindo. Então, João Marcelo, venha conversar com a gente também. E hoje, Wesley, por que eu estou citando o governo João Marcelo? Porque hoje a pauta vai ser... Eu falo cliente no sentido de que eu estou sempre presente aí no Jornal Minas aí com vocês, tanto acompanhando quanto sempre que convidado estou presente para poder dar a minha contribuição aí e aparecer um pouco também nesse jornal que mais é visto na Nova Lima hoje, né? Online. Mas você não tem noção do poder do corte, Wesley, então vou deixar bem claro aqui. Ah, é?
Então tá bom. Porque senão eles vão cortar só essa parte aqui e colocar. Eu sou cliente, Mas, né? então, deixando claro que o convite está feito para todos os pré-candidatos, líderes de partidos, a gente está tentando conversar com todo mundo. E na última a gente teve o Romarinho e a gente vai seguindo hoje com o Wesley Jesus. Wesley, para começar, então estou deixando bem claro, hoje a pauta vai ser as eleições de 2024. Então, para começar, primeiro eu já separei aqui algumas questões, algumas pautas que a gente já tinha falado no jornal. E está fazendo exatamente praticamente um ano, você apareceu junto com o João Marcelo na pesquisa do Instituto Real Big Data da TV Record, em segundo lugar na pesquisa de intenção de voto para prefeito. E eu já recebi essa pergunta: por que você não é candidato a majoritário e você decidiu ser pré-candidato à vereança? Tiago, eu venho aí de uma eleição de 2020 como candidato a prefeito. Tive a honra de ter obtido quase 14 mil votos no Nova Alimense, um número muito expressivo aí. Me coloca entre os 6 candidatos a prefeito mais bem votados de Nova Lima, né, ao longo da história. Perdi a eleição, mas sou muito honrado com a votação que tive. As pessoas sabem da ligação que eu tenho com o partido antes Democratas, né, que fui candidato por Democratas, hoje pelo Republicanos. Mas as pessoas sabem a ligação que eu tenho com o Vitor Penido, que é um nome com grande expressão em Nova Lima, né, um grande líder. Falo que ele é responsável pela construção da Nova Lima que hoje nós temos, posta hoje. E o Vitor, eu vim discutindo com o Vitor essa possibilidade de quem seria o candidato, né? Fui citado em algumas pesquisas, como você bem pontuou, mas nós decidimos que o nome hoje, com maior condição de disputar a eleição contra a atual administração, que não tem feito um bom trabalho, ao meu ver, é o nome do Vitor Penido, que tem história na cidade. Então, diante desse cenário, partido, candidatura não pode ser uma escolha única de uma pessoa, né? Isso é um trabalho de grupo. E o meu grupo optou por essa opção e que eu comungo do mesmo pensamento. Vitor é o melhor nome para disputar a eleição em 2024 e pôr fim a um governo com ideias que nós não acreditamos e que eu particularmente não acredito. Excelente. E dentro disso, Wesley, você, como você bem disse, né, você foi candidato pelo Republicano, pelo Democratas. O Democratas ele se fundiu e agora não existe mais. E você foi candidato em 2011, não, 2011, desculpa, em 2022 pelo PP. E agora você assumiu o Partido Republicanos. Como foi essa migração sua para o Partido Republicanos e essa montagem do partido em Nova Lima? Inclusive, vocês trouxeram o senador Cleitinho aqui na cidade. Tiago, eu não acredito em siglas partidárias. Eu acredito em grupo. Eu acredito em ideias. Por mais que eu tenha migrado aí de siglas partidárias de 2000, eu vou lá falar de 2016, porque eu fui eleito vereador por Nova Lima pelo PEN na época, né? Por mais que eu tenha migrado aí por algumas siglas partidárias, eu sempre permaneci no mesmo campo político, né? No mesmo grupo político, vamos dizer assim. Basicamente o mesmo grupo. Então, eu hoje estou no Republicanos, mas o grupo, fazendo parte de um grupo político do município, que é o mesmo, né? Que é o mesmo que está envolvido aí numa campanha desde 2012. Então, hoje eu estou no Republicanos, porque eu comungo com o pensamento do Republicanos, me alinhei um pouco ao pensamento dos líderes estaduais do Republicanos, que também não eram do Republicanos, que passaram a ser há 2 anos, dentre eles o senador Cleitinho, que, ao meu ver, tem feito um excelente trabalho por Minas Gerais. Estava agora há pouco vendo o vídeo dele contra a anistia, né, da dívida dos partidos políticos na eleição de 2022. E bati palma, é um representante não só de Minas Gerais, mas de todos os brasileiros, fala aquilo que realmente muitos brasileiros pensam sobre a política, sobre a formação partidária. Então, partido, para mim, são pessoas que comungam do mesmo pensamento. E hoje eu comungo do mesmo pensamento com o mesmo grupo desde 2016, que hoje está no Republicanos ou no PL na cidade de Nova Lima. Então eu recebo isso de uma forma muito assim, muito, vamos dizer assim, muito aberta, e tenho certeza que dentro do Republicanos nós vamos fazer um grande partido, vamos fazer, como nós fizemos em 2016, grandes nomes para poder representar a nossa cidade. Temos hoje aí o Gilson Amorim, que é morador de Bicalho, morador de Nova Lima, um empresário bem sucedido,
que saiu lá do fundo, estudante de escola pública, tem uma história muito parecida com a minha, que nós lançamos como pré-candidato a vice-prefeito na chapa do Vitor Penido. E temos nomes aí que fizeram excelentes trabalhos em prol de Nova Lima, né, dentro do nosso partido. Temos 16 nomes para disputar a eleição para vereador e tenho certeza que nós vamos participar da construção dessa Nova Lima que nós tanto queremos. E o Republicanos vai fazer história na cidade. Fico muito feliz por hoje estar à frente desse partido e ser presidente representando aí essa ideia e tantas outras propostas que serão expostas para Nova Lima nos próximos meses. Excelente. E essa questão do partido, né, Wesley? Eu até fiz um vídeo, deve ter umas 2 semanas, falando da contagem, explicando como que funciona o quociente eleitoral. E a gente já conversou fora daqui, você sempre bate na tecla que você almeja fazer 3. Você tem um histórico muito bom, né? De montagem de partido, que foi em 2016 com o PEN, vocês fizeram 2. Em 2020, com o PP, vocês também fizeram 2 partidos, 2 vereadores, além de outros, mas o partido ali principal que você esteve à frente. E agora, em 2024, tem essa expectativa com o número de cadeiras a mais, né? Vocês sempre fizeram 20% da Câmara. Então, agora com 15, você disse que tem a expectativa de fazer 3 vereadores. Como está essa chapa e qual a real possibilidade aí de vocês conquistarem 3 cadeiras? Tiago, você é incrédulo quando eu falo para fazer 3 cadeiras, né? Você sempre fala, não vai fazer. Bom, campanha política, né, que diz respeito à eleição proporcional, aí eu estou falando de vereador, de deputado federal, estadual e federal, ela é uma matemática, ela é um tabuleiro. Você precisa ver o time que você tem, o grupo, né, hoje, 16 pessoas pré-candidatos do meu partido que serão candidatos, junto, no mínimo, um quociente eleitoral ali de, a média, se a gente for levar em consideração os anos anteriores, 3.600, para fazer 2, automaticamente vão precisar de 7.200 votos para mais. Mas quem fizer 7.200 votos hoje, Thiago, são 2 cadeiras de quociente eleitoral, vai fazer uma terceira na sobra. É matemática. Se você colocar na cidade hoje os partidos que se formataram, se você verificar os grupos, né, que hoje estão pós-Nova Lima, verificar a história de Nova Lima, que tem o hábito de fazer, que todo partido que faz um vereador com quociente eleitoral faz um de legenda, se você pegar todo esse conjunto, eu acredito que o Republicanos seja um dos poucos partidos que tem condição de fazer 3 vereadores. Né? E estou apostando nisso, tenho defendido essa tese, mas no mínimo 2 vereadores nós vamos fazer. Vamos apresentar para Nova Lima os nossos nomes, tenho certeza que as pessoas que estão no nosso partido vão ter a honra de receber, no mínimo, a mesma votação que já tiveram em outras eleições, e eu tenho certeza que nós teremos aí 2 vereadores eleitos pelos republicanos, como foi em 2016, como foi no PP em 2020, agora em 2024. Estamos nessa expectativa. Acreditando sempre que nós podemos fazer 3 cadeiras. Dentro dessas expectativas, né, existe também a expectativa de você, pelo menos almeja, né, a superar a sua votação. Você é o vereador mais votado da história de Nova Lima. Como que você está trabalhando para isso? Como que eu expliquei no meu vídeo, é o seguinte, que precisa de um puxador de voto, né, para que o partido consiga, dentro da sua base ali, eleger mais. E em 2016, você foi o vereador mais eleito da história da cidade, com 2.290. Vou errar a voto, não, o povo fica com raiva. É isso mesmo? É isso aí, 2.290. Então eu não errei, eu deixei anotado aqui. Eu falei, outro dia 10 votos, né? Jamil mandou isso mesmo, eu falei. 90 votos que você tirou dele aí na sua última apresentação. O povo fica chateado. Então, para não errar, você pretende chegar nessa votação, ultrapassá-la? Como está a expectativa de voto aí? Porque nas ruas, nas redes sociais, a gente vê muito esse comentário de você novamente ser o vereador mais votado da cidade. Tiago, voto é reconhecimento de um trabalho. O voto ele não brota, ele não nasce do nada. Quando as pessoas me perguntam assim, Wesley, eu quero ser candidato, o que você acha? A primeira coisa que eu falo, primeiro caminho, inicia-se uma trajetória de trabalho social, de trabalho voluntário, de um trabalho dedicado ao outro, ao coletivo, que isso lá na frente vai te permitir ser agraciado com a oportunidade que o Nova Limense pode te dar de poder representá-lo na Câmara.
Eu venho fazendo um trabalho, né, há muito tempo. Eu não tive 2.290 votos em 2016, não fui o mais votado da história de Nova Lima, porque foi o acaso, foi fruto de um trabalho. Eu fui candidato em 2012, tive uma excelente votação, não fui eleito, tive 742 votos na minha primeira eleição. Continuei fazendo um trabalho por 4 anos e cheguei aos 2.290 votos. Quando eu saí do mandato, 2020, eu perdi a eleição para prefeito, fiquei sem mandato, mas continuei fazendo um trabalho político. Seja no campo do direito, seja no campo do trabalho social, seja no campo da representatividade da população. Então, eu espero que esse trabalho, que é um trabalho contínuo, venha mais uma vez me dar a oportunidade de ser agraciado para poder representar a população de Nova Lima e tenho a expectativa real de ter uma boa votação. Não tem como falar quantos votos, porque são eleições diferentes, né? Cada eleição tem um formato diferente. Estou trabalhando muito, com certeza, que nós vamos colher bons frutos e no dia 6 de outubro, com fé em Deus. Não sei se é a minha internet que está ruim, Thiago, ou se é a sua. Excelente. E dentro desse trabalho, né, Wesley? Tá dando uma escutada aqui, mas Não sei se é a sua internet ou se é a minha que está ruim. Eu não estou te ouvindo direito. Não. então, peraí, deixa eu dar uma mexida aqui para ver se alguma Agora coisa estou aqui te na minha, ouvindo. porque a minha tá. Ah, tá ok. Porque de vez em quando ela dá uma oscilada. Esse horário de live eu já prestei atenção. Quando a gente fazia um pouco mais cedo era melhor. Parece que é o horário que tem mais gente online, assim, e a banda ela dá uma picotada. Enfim, vamos continuar aqui, que pelo menos as pessoas estão, perguntei aqui, não estão reclamando, não. Só um pessoal que falou que está dando os picotados, mas o áudio está bom. Perdi o raciocínio aqui, deixa eu pegar aqui para mim não esquecer do que eu iria falar. Você disse que continuou seu trabalho político. E como que foi feito? O que você fez? Eu, inclusive, fiz um texto lá, um editorial, cobrando um posicionamento mais incisivo seu em relação ao governo. O que foi feito nesse período aí de 4 anos de trabalho político e de trabalho em relação ao atual governo de Nova Lima, sobre sua visão, o que está certo, o que está errado? Como que você atuou nesse período aí em relação à política da cidade? Tiago, eu comentei um vídeo que eu postei na internet, inclusive há pouco tempo, que eu sou filho de Nova Lima, eu torço por Nova Lima, eu sou um empreendedor na cidade de Nova Lima. Então, Alô, eu fiz está me uma... ouvindo, Wesley? Estou Deu te uma ouvindo, travada aqui. estou te ouvindo. Tiago, voltei, estou te ouvindo. Viu, Tiago? Estou te ouvindo. Então, Tiago, pode continuar, tá ok. Deu umas travadas aqui, mas tá ok. Estou te ouvindo, Wesley, tá ok. veja só. Eu estou na torcida por Nova Lima. Então eu tenho que ter responsabilidade. Eu falo que política não é só o auê que algumas pessoas fazem em rede social. Você tem que ter responsabilidade com a cidade. Então, nos primeiros meses do governo João Marcelo, eu me recolhi, né, ao meu trabalho, no dia a dia, e torci para que ele pudesse realmente fazer a cidade funcionar, a cidade de Nova Lima funcionar. Bom, nos últimos anos, nos últimos 3 anos, eu fiz contra o governo, contra o atual governo, diferente do que você disse no seu editorial, porque eu ajuizei algumas ações contra a administração pública, ações sérias de ação para amigos, né? Escritórios de advocacia, eu citei esse exemplo.
Eu tenho feito fiz algumas denúncias no Ministério Público e tenho buscado fazer a fiscalização do poder público, né? Fiz uma denúncia dos tablets, né, que veio à tona agora com o parecer do Tribunal de Contas, reconhecendo um superfaturamento. Não sou eu que estou falando. O Tribunal de Contas apurou e reconheceu um superfaturamento de quase um pouco mais de 5 milhões de reais. Então, eu tenho feito um trabalho tanto da fiscalização utilizando do judiciário, quanto da mobilização política dentro do próprio partido, buscando a conscientização realmente opinarem sobre o governo. A minha visão sobre o governo João Marcelo é um governo que pegou o município de Nova Lima com uma arrecadação crescendo, né? O Vitor, em 2016, pegou o município de Nova Lima com 500 milhões, 510 milhões de arrecadação, deixou o governo, depois de um trabalho que ele fez, mudando a questão tributária da cidade, quase algumas reformas que ele fez no que diz respeito à redução de alguns custos da administração pública, como contratos, enxugou um pouco algumas coisas da máquina. Ele chegou a buscar, conseguir aí no último ano uma arrecadação de quase 700 milhões. Hoje, no primeiro ano, no primeiro ano de João Marcelo chegou a quase 1 bilhão e que agora está chegando a quase 1 bilhão e 200. Então, o João Marcelo não pode reclamar de qualquer tipo de problema financeiro na cidade. Eu acho que ele entregou muito pouco comparado com o que ele tem de recursos. Sem se envolver em escândalos, ele voltou a colocar Nova Lima hoje nas páginas novamente dos jornais com escândalos políticos, com escândalos com má administração pública, além de gastar o dinheiro de uma forma, além da má-fé no uso da verba pública, né, constatado aí em algumas investigações que têm sido feitas e outras em estado inicial, mas que nitidamente qualquer um pode falar, um ponto de ônibus custar 45, 49 mil reais, isso é um absurdo, quase o valor de um carro, quase o valor de uma casa popular. Então, quando você vê uma administração pautada em desrespeito com o dinheiro público, quando você vê uma administração pautada em uma irresponsabilidade, um exemplo de irresponsabilidade, quebrar praças reformadas no governo dele, para reformar novamente, né? Para trocar passeio novo por um passeio novo, 44 milhões de reais gastos. Endividar o município de Nova Lima, fazer uma PPP da educação para 30 anos, né, num município que tem um número enorme de equipamentos públicos, tem escolas recém-reformadas. Isso é uma irresponsabilidade com o poder público. Então, eu sou um crítico do governo de João Marcelo, acho que ficou muito aquém do que o cidadão novalimense merece no que diz respeito à administração, tendo em vista os recursos que o município tem. Então, essa é a crítica que faço ao governo e a atuação que eu faço, seja no campo político, ou seja nessa organização partidária, de levar conhecimento para as pessoas. Nos últimos 3 anos, eu acho que eu fiz esse papel com responsabilidade, porque a gente tem que fazer oposição com responsabilidade, sem impedir que o município de Nova Lima continue crescendo e que possa desenvolver o seu papel enquanto gestão pública, né? Então, independente das diferenças políticas, a gente tem que estar sempre ali torcendo pela cidade. O que a gente vê hoje na Câmara de Nova Lima, Wesley, você pegou uma Câmara muito mais incisiva, né? Hoje a gente vê o que é chamado de harmonia na Câmara com o Executivo. Como que você avalia isso? O que esperar de um Wesley? Vamos trabalhar nos dois cenários, né? De um Wesley de cenário de situação que você já foi em 2020, 2016 ou 2020, e um Wesley no cenário de não governo. O que esperar de você quanto vereador no próximo mandato? Tiago, eu não concordo muito com a ideia de que hoje se defende muito em Nova Lima, né? Colocam isso como se fosse uma vantagem. A Câmara de Nova Lima hoje é harmônica. A Câmara de Nova Lima está em sintonia com o Poder Executivo. Falar que 10 pessoas dentro de uma Câmara Legislativa que tem o objetivo de legislar, criar leis em benefício da população de Nova Lima, de fiscalizar, falar que não tem nada para ser pontuado, nada para ser criticado e que não existe divergência de opinião, isso me assusta um pouco. Eu participei de uma Câmara de Vereadores e você sabe que era uma Câmara muito dura, né? Já teve épocas piores, mas a minha já era dura. Nós tínhamos ali vários embates. Eu vou dar o exemplo meu e do Fausto mesmo, né?
Eu e o Fausto nunca tivemos uma briga, embora tentaram vender isso, nós nunca tivemos uma briga do campo pessoal. Mas nós tivemos vários debates dentro da Câmara Municipal no que diz respeito à forma de pensar. Da mesma forma, eu e Zé Guedes, da mesma forma, Silvana e Zé Guedes. E a democracia se constrói com discussão. Não, é difícil falar de um poder legislativo que não consegue pontuar erros da administração pública, porque a oposição, gente, é um trabalho importante, inclusive, para a administração pública, para que o prefeito consiga enxergar alguns erros, consiga consertar alguns erros e consiga fazer a cidade funcionar da melhor forma possível. Então, eu tenho um histórico de combate no que diz respeito à discussão, às discussões políticas e os posicionamentos sociais. Né? Eu venho de uma militância de líder comunitário, fui presidente de associação de bairro, fui presidente de ONG, fiz parte de um movimento, estava lembrando hoje disso, do Acorda Nova Lima, eu acho que você foi um dos coautores desse movimento, 2011, né? De lá saiu 4 vereadores, Zé. Saiu você, o Tito, o Álvaro, quem mais? O Jacozinho não foi eleito, não. Esses 3 eu tenho certeza que fazia parte dos movimentos. Mas independente de ser eleito ou não, saíram outras pessoas que tiveram boa votação, né? que tiveram aí a honra de representar Nova Lima. Como que eu, que saí de todos esses movimentos, posso ir para um lugar sem ter condição de pontuar aquilo que está errado? E no mais, eu sou advogado há 14 anos, e o advogado faz nada menos, nada mais do que defender direitos. Então, eu faço isso já na minha profissão e provavelmente vou fazer isso na Câmara, ainda mais em uma administração que não tem aí como princípio a responsabilidade com o cidadão novalimense, a responsabilidade com o dinheiro público. O que se esperar de uma Câmara é a mesma postura séria que eu venho tendo nos últimos anos. Veja só, eu fui vereador por 4 anos, Thiago. Eu não tenho sequer um processo que possa discutir qualquer postura minha enquanto político, né? Seja como vereador, seja como secretário de governo, seja como o próprio governo estadual, da qual eu fiz parte do Departamento de Habitação. Não tem nada que possa desabonar a minha conduta e eu, por focar nesse trabalho, exigir, né, um trabalho sério do político, e ser sério, eu exijo dos outros também que tenham essa seriedade com a coisa pública. E pode esperar, se Deus assim permitir, o povo de Nova Lima me conceder a honra de poder representá-los novamente na Câmara, vai ser um mandato de fiscalização no dia a dia, além de buscar aí uma série de benefícios que o povo de Nova Lima precisa. E eu vou dar um exemplo. Nós estamos discutindo aí o plano diretor de Nova Lima. Nova Lima é uma cidade que é uma das cidades que mais cresce na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós tivemos aí nos últimos 15 anos aproximadamente um acréscimo de 30 mil novos moradores. Né? É uma cidade que tem crescido, inclusive de forma desordenada. E vamos dizer que o que mais cresce na cidade é o Vila da Serra. Então nós vamos ter a discussão do plano diretor, que é como essa cidade vai crescer, onde que vai ser estabelecido áreas residenciais, áreas industriais, qual é a ideia que se pensa para Nova Lima dos próximos 10 anos. Como Nova Lima vai desenvolver nos próximos 10 anos. Essa é uma discussão que vai marcar a próxima gestão da Câmara de Vereadores, tendo em vista que o Executivo já está encerrando as atividades dele dentro do plano diretor, e essa discussão se iniciará na Câmara na próxima gestão. Então, acho que tem muita coisa para fazer em prol de Nova Lima, e com pautas tão importantes, é necessário um debate, é necessário defender direitos, principalmente de algumas categorias. Vou dar um exemplo. A Nova Lima não tem hoje uma política habitacional bem estabelecida na cidade, né? Nós não temos hoje isso. Temos aí o último conjunto habitacional, foi construído em Nova Lima em 2013, né? Embora o Vitor tenha tentado aí em 2019 fazer alguns loteamentos populares, uma lei, inclusive, que nasceu do Executivo, na Secretaria do Fabrício Balheiro, junto com o Ministério Público, foi enviado para a Câmara, teve uma votação no intuito de facilitar um loteamento popular em Nova Lima, mas certo é que tem 10 anos, tem 11 anos que Nova Lima não se constrói habitações
populares. Então, é uma política importante que precisa ser discutida, e políticas tão, vamos dizer assim, que muda tantas vidas, eu tenho certeza que vai haver divergência. Então, da minha parte, pode esperar um debate caloroso, vamos dizer assim, esquentado na Câmara na defesa desses direitos. Você fez um relembrou do Acorda Nova Lima e me veio à mente que uma das manifestações suas foram na MG30, isso há 12 anos atrás, né? Eu não sei se você lembra dessa manifestação. Lembro, lembro. E a gente está 12 anos com o mesmo problema e agora vamos chegar à conclusão. Porém, é uma conclusão que eu também fiz no editorial e eu critiquei tanto o Vitor Penido quanto o João Marcelo, que é uma conclusão de entrega de serviço, mas é uma conclusão que tem muita coisa a ser explicada no que foi essa obra de 4 anos. E o governo, e aí eu faço uma crítica pública, e eu já fiz crítica a você, o pessoal às vezes estão me falando assim, Thiago, você está criticando muito o atual governo. É porque quem não me conhece, porque eu critiquei Cassim, critiquei Carlinho, critiquei o Vitor. Se você fosse o prefeito, iria criticar. É da minha natureza, me né, ter um criticou enquanto senso crítico. vereador, você também me criticou Enquanto enquanto vereador. vereador, eu criticava. Tem uma coisa que eu vou falar aqui. Eu não aguentava quando vocês juntavam com a turma e saía da Câmara. Aquilo me dá uma raiva que eu falava, não é possível que os caras não vão ter a votação. Mas eu entendo que faz parte ali do processo legislativo. Mas, e hoje eu vejo, tá? Que naquela época eu criticava, hoje eu vejo que faz falta aquilo. Faz falta você tomar uma atitude radical para levantar o problema. Hoje eu consigo entender. Na época eu falava, cara, é até sacanagem com a população. Mas se não há ali uma manifestação mais incisiva dos parlamentares, o trem passa e ninguém discute. Mas enfim. E o governo atual, ele passou a responsabilidade, teve a estrada de Sabará e a estrada da MG30. E nos dois problemas enfrentados pelo atual governo, eles soltaram nota transferindo essa responsabilidade. Como que você vê esse posicionamento do governo de assumir a sua responsabilidade e como que você vê principalmente essa questão da MG30, que começou no governo passado, se estendeu e agora está sendo entregue depois de 4 anos e 400% de gasto a mais? Tiago, o município de Nova Lima tem uma situação financeira boa. Então, ele pode assumir algumas obrigações que é do Estado de Minas Gerais, dentre elas a MG30, a rodovia Nova Lima-Sabará, porque o Estado de Minas Gerais tem hoje uma grande dificuldade financeira. A gente sabe disso, é um Estado praticamente quebrado, é um Estado que vai começar a pagar a dívida agora junto com a União e que vai estar numa situação financeira ainda pior. Então, assim, é obrigação do município para mudar a vida, né, o dia a dia do povo novalimense, assumir algumas obras que cabem no bolso de Nova Lima. A MG30, se eu fosse o prefeito João Marcelo, eu ia ter vergonha de inaugurar ela. Eu ia fingir que não tinha inauguração. Por quê? O João Marcelo, o prefeito, a MG30 é o maior atestado de incompetência da atual administração. 4 anos para fazer 4 quilômetros, que estava orçado inicialmente em 21 milhões e que está sendo finalizado com mais de 100 milhões de reais. 4 anos. Eu teria vergonha de inaugurar uma obra dessa, porque é o atestado de que o governo não funcionou. Não funcionou tanto que quando eles começaram a falar da retomada, do asfaltamento, né, da estrada Nova Lima-Sabará, que eu comungo com o pensamento de que essa estrada até Sabará, ela ajuda muito pouco Nova Lima, talvez ligando ali por Belo Horizonte, passando pelo fundo, pode somar sim na questão de mobilidade urbana, mas até Sabará não faz sentido para mim isso, né? Tendo em vista que o trânsito Nova Lima-Sabará hoje é muito pouco usado e Nova Lima, pela mesma estrada até Belo Horizonte, é uma estrada que traz um pouco de insegurança para quem está trafegando nessa área. Então, quando eles começaram a falar que iria asfaltar essa estrada, eu falei, gente, eles não têm condição de fazer isso. A equipe dele já demonstrou que não tem condição de tocar a obra grande. E não sou eu que estou falando, é o que está acontecendo. E aí eu falei, gente, eles não vão sair do lugar com a estrada de Sabará. E o que aconteceu? Paralisaram a obra. Agora estão colocando um asfalto lá, um asfalto meia boca para falar que está fazendo alguma coisa. Então, se eu fosse o João Marcelo, eu não iria inaugurar uma obra dessa, porque é o atestado de incompetência. Não, no mais, o município de Nova Lima tinha previsão, lá em 2020, 2019, quando
começou-se a desenhar o projeto da MG30, a expectativa é que esse trecho de 4 quilômetros fosse realizado em 1 ano e meio, 2 anos. E que o trecho que vai do Pontilhão até Bicalho fosse finalizado nos outros 4 anos. Então, hoje, era para a gente estar comemorando o fim da MG30, que vai até no trevo do Galo, ali descendo para o Galo, e até o trevo até chegar ali perto do Nova Suíça Ceabra. Um pedacinho, que já tem um pedaço duplicado ali perto da Bela Então, Fama. existe outra obra que vai acontecer? Não, não existe outra obra. No projeto inicial, estava se desenhando ampliar a MG30 lá do trevo da máquina até o trevo de indo para o Galo ali, né? O trevo de Reacima Raposo, e queria levar essa ampliação em um pedaço que vai da Bela Fama, que não está ampliado, até Bicalho. Essa era a ideia inicial do projeto. Como a equipe técnica naquela época não conseguiu desembolar o projeto todo, eles fracionaram o projeto em 2. A ideia era, 2019, 2020, finalizar o trecho que hoje está sendo entregue 4 anos depois, e que logo em seguida fosse finalizado o restante do trecho da MG30, que é de extrema importância para a cidade de Nova Lima. E que, infelizmente, não sequer saiu do papel, né? Infelizmente. Então, nós temos que assumir essas responsabilidades, mas, infelizmente, o atual governo já demonstrou que não tem capacidade técnica, não tem um grupo técnico, não formatou um grupo técnico, embora tenha condição para isso, para desempenhar obras grandes na cidade de Nova Lima. Minha visão A Roberta, tá, parece que o Fernandinho e a Roberta fizeram comentários aqui. Pessoal, só estou pedindo, quem quiser mandar pergunta, mande no ponto de interrogação que no final a gente vai ler. Inclusive, Thiago, eu tenho que ressaltar aqui. Eu não estou aqui com tudo aberto, mas houve. Você está me ouvindo, Wesley? Tá ok? Estou te ouvindo. Tô ouvindo. Ah, então tá. Eu li a fala da Roberta aqui que não resolve carcar. Houve um pacote de obras anunciado pelo governo, tá? Então todo mundo viu. Inclusive, tá? Eu já estou com a matéria pronta aqui. O pessoal vai falar: você está soltando porque você conversou com ela, né? Não, a matéria já está pronta aqui, tá? Aquela alça ali que eles prometeram, que o Fuad, o prefeito de Belo Horizonte, com o João Marcelo, foi embargada. Não sei se você já está sabendo, foi rejeitada. Então, houve um pacote de obras anunciado pelo governo, foi feito até na Casa do Educador, tá? A gente tem a matéria e desse pacote de obras até agora não foi entregue nada, pelo menos é o que é a realidade, tá? Isso aqui não é uma questão de ser oposição ou ser situação, é questão de você ver o que está acontecendo. Então não entregaram nenhuma obra. Então a MG30, Roberto, era só um pedaço do problema para ser resolvido, que foi prometido e não aconteceu. Tiago, veja só. Eu acho que nós estamos numa sociedade que já evoluiu muito. E nós já passamos da fase de promessas eleitoreiras que não se concretiza. E nós hoje somos um povo maduro o suficiente para entender o que é politicagem. Falar no ano eleitoral, meses antes da eleição, que vai fazer obras, que vão fazer obras faraônicas, né, para resolver o problema do trânsito na cidade de Nova Lima, que liga Sabará, e ao mesmo tempo autorizar a construção de prédios com um apartamento que custa quase R$ 1 milhão, um pouco mais que R$ 1 milhão, ao redor da MG30, não resolve nada. Veja só, se você percorrer a MG30, principalmente o Vale dos Cristais, o Vale do Sereno e o Vila da Serra, você vai ver obras e mais obras sendo iniciadas ali, prédios e mais prédios sendo construídos. Nós estamos falando de um fluxo que tende a aumentar cada dia mais. Então, essa alça, a ampliação da MG30, como bem pontuou a Roberta, ela não vai solucionar o problema de Nova Lima se a gente não agir na causa do problema. E a causa do problema hoje é a expansão imobiliária em Nova Lima de forma descontrolada. Nós temos em Nova Lima que fazer hoje, a minha visão, que é o mais importante, e isso não foi dito por mim, foi dito pelo Sérgio Americano, foi dito por um grupo, que é uma moratória ali em cima, no intuito de a gente parar qualquer tipo de expansão no momento, até que se discute
como a melhor forma de poder fazê-la. Eu não estou falando que Nova Lima não pode crescer, Nova Lima tem que crescer. Nova Lima tem potencial de se tornar uma grande cidade, trazer mais habitantes, fazer daqui, mas esse crescimento tem que ser com responsabilidade. Não simplesmente autorizando prédios a serem construídos ali. A MG30, ela é importante, esse trecho que foi feito, né, está sendo entregue pela atual gestão, ele é importante principalmente para quem utiliza todos os dias. Se você pega uma carreta lá embaixo, Thiago, antes, né, você pega lá perto do Oba, você bem atrás de uma carreta, você vai até lá em cima, é um parto, é uma luta para você conseguir trafegar nesse período. Então a MG30 é importante. Quero ressaltar aqui, Thiago, que eu acho que eu acho que pessoas fazem uma diferença. Eu quero ressaltar aqui que a Roberta tem me surpreendido muito em Nova Lima. Ela tem feito um trabalho muito sério de oposição, um trabalho que cabe a vereadores, né? Mas que ela, embora esteja num campo totalmente diferente do meu, no que diz respeito a várias formas de pensar, várias formas de agir, no que diz respeito até ao próprio partido, eu tenho que reconhecer que ela tem feito um trabalho digno de aplauso aqui no que diz respeito à fiscalização do dinheiro público. Dá os louros para ela. Excelente. Tem uma pergunta aqui, deixa eu abrir ela aqui só um minuto. A Cintia, ela pergunta, Wesley, o que você vai falar sobre o projeto que o prefeito quer extinguir cargos dos professores de apoio? Qual projeto que é esse, Wesley? Sabe qual que é que ela está falando aqui? O prefeito ele mandou embora, né, um grupo de professores de apoio, né, com alunos especiais. Tem alunos especiais, Nova Lima, tinha um professor de apoio e eu tenho que me aprofundar um pouco mais sobre esse tema, mas ele acabou exonerando essas pessoas e tirando esse professor de apoio desse aluno que tanto necessita. O município tem gastado 280 milhões de reais com a educação, tirar um professor de apoio de um aluno que precisa de um atendimento especial é até covardia, né, Thiago? Vamos dizer assim. Eu sou totalmente defensor de uma educação de qualidade, de uma forma a equiparar pessoas que precisam de uma necessidade especial, precisam de um tratamento especial, dar para ela todo o suporte para que ela consiga fazer aí uma evolução no que diz respeito ao conhecimento técnico das escolas municipais. Eu convivi muito tempo com a educação, né? Minha mãe trabalha na escola municipal há 22 anos. Minha mãe é concursada como cantineira no município de Nova Lima. Hoje por causa de algumas questões de saúde, tem desenvolvido uma atividade dentro da secretaria da Escola do Galo, onde ela sempre teve. Diga-se de passagem, nunca teve cargo comissionado, né, na vida dela. Foi fruto do concurso que ela fez. Hoje sou casado com uma professora, que é professora concursada de Sabará, que é professora concursada de Contagem. Eu tenho vivenciado ainda mais experiências da luta que é estar dentro de uma sala de aula e da luta, né, das mães, principalmente, que precisam de um atendimento especial do poder público. E aí eu já tenho aí um carinho muito especial, fiz parte de um movimento de mães de autistas de Nova Lima, né, por um período quando eu fui vereador, fiz vários projetos de leis e tenho acompanhado várias mães aí no que diz respeito a benefício previdenciário, e eu acho que o município de Nova Lima tinha que ter mais carinho e mais cuidado com essa pauta que merece tanta, vamos dizer assim, tanta atenção do poder público. Então tá. Excelente respondida a pergunta da Cintia. Wesley, agora a gente já está chegando nos 15 minutos finais aqui, a gente está com 43 minutos de entrevista. Vamos falar um pouco da sua Passa ação como rápido, Thiago. advogado? Passa muito rápido. Eu falo para o pessoal, é bom que o bate-papo, mas também não pode ficar muito longo, porque política também Claro. o povo não tem muita paciência, né? Então, uma horinha aqui eles assistem, a gente tem uma outra oportunidade também de falar sobre outros assuntos. Eu queria falar de dois assuntos aqui, que é as suas ações que você tem. Uma você tem, que se ajuizou contra a Anglo Gold com os moradores do Galo, e outra você ajuizou sobre as enchentes de 2022 contra a Vale, né? E houve uma, como que é o nome? Audiência, né? Há pouco tempo, né? E eu queria que você falasse sobre essas duas ações, como que estão em andamento e como que foi principalmente essa audiência aí que você arrolou também à Prefeitura de Nova Lima. Tiago, eu não sou contra a mineradora, de jeito nenhum. Eu nasci em um bairro que teve uma influência da mineração, na época Morvelli, depois Anglo Gold, durante toda a sua existência.
Para você ter uma ideia, o bairro do Galo, até 2004, não se colocava asfalto porque a empresa não sabia se iria tirar ou não os moradores de lá, realocar em outro lugar, porque o bairro foi fundado em cima de uma antiga barragem de rejeito, né, de acênio. Então eu sei o que é viver do lado de uma atividade minerária e ser impactado negativamente por ela. Mas eu não sou contra a mineração. Acho que a mineração é o carro-chefe da atividade econômica de Nova Lima, representa uma grande arrecadação, é importante para o movimento da cidade, mas ele tem que ser feito com responsabilidade. A mineração, a atividade minerária tem que ser feito com responsabilidade. E a Anglo, lá no Galo, deixou de atuar com responsabilidade e a Vale deixou de atuar com responsabilidade no município de Nova Lima, no que diz respeito às suas atuações, tanto em Macacos, quanto em Honório Bicário, Santa Rita e naquela região. A Anglo Gold, em 2022, dezembro de 2022, ela deixou a barragem de rejeito dela do Galo, uma das barragens de água, Cocoruto, salvo melhor juízo, ser elevada a nível 1 de insegurança. Então, ela não apresentou a documentação necessária para comprovar que a barragem não estava instável. Isso foi dezembro, isso foi outubro de 2022. Ao mesmo tempo, em 2022, ela tinha que ter instalado todo equipamento de segurança em Nova Lima e em Bicalho. Equipamento de segurança é sirenes, basicamente sirenes que ela teria que instalar ali, no intuito de avisar a população, de se comunicar com a população de uma forma mais urgente, em caso de algum rompimento. Então, nós tivemos dois elementos. Primeiro, a barragem foi elevada no nível 1 por irresponsabilidade da empresa, no que diz respeito à sua segurança, e, ao mesmo tempo, ela não implantou tudo aquilo que era necessário para garantir a segurança do cidadão, do morador do bairro do Galo. Então, eu ajuizei uma ação falando que isso afetou a comunidade do Galo de alguma forma e que a empresa tem que ressarcir os prejuízos, não só porque a gente quer uma indenização moral, não, Thiago, porque a gente quer exigir que a empresa ela cumpra o papel dela, que ela desenvolva o papel dela com responsabilidade, né? Com respeito ao cidadão, com respeito ao morador. Olha, a carga tributária deles, eles ganham muito dinheiro, Thiago. Não existe nenhuma atividade que dá mais dinheiro do que mineração no país hoje. Ou se existe, são poucas. Eles têm que agir no mínimo com responsabilidade. Então, a Anglo deixou de agir com responsabilidade, ela tem que ser penalizada juridicamente e ressarcir. E ao mesmo tempo que ela deve ressarcir o dano psicológico que foi ocasionado ao morador, ela também tem que ser penalizada para que isso não aconteça novamente. O mesmo caso aconteceu em Bicalho. Todo mundo vivenciou aqui a enchente de janeiro de 2022 em Bicalho, né? Quem estava lá, que viu o material, sabe que aquele material que desceu, que estava na água, era um material típico de minério de barragem, minério beneficiado. Bom, eu tive lá, fui ajudar as pessoas, fui levar, acolher, tem muitos amigos em Bicalho, pessoas que eu conheço, pessoas que me ajudaram, inclusive, na eleição, pessoas que eu convivo na casa no dia a dia. E vendo aquela situação toda, eu mandei fazer um laudo técnico. Inclusive, paguei o laudo na Geosol para apurar se existia um minério beneficiado na lama que atingiu o Bicalho e ocasionou aquele prejuízo todo. E o laudo que eu fiz da Geosol, a Geosol fez a apuração, contratamos um engenheiro de Minas chamado Igor, e ele constatou que ali tinha minério beneficiado. Paralelo a isso, o Instituto Edumit, né, da UFMG, da UFOP, também fez um estudo e diagnosticou que ali, naquela lama, naquele momento, existia uma série de componentes acima do que era o limite, acima do que é previsto ou que se encontra na natureza. Então, existe ali um forte indício de que houve um acidente ambiental ali. Então, é isso que nós estamos defendendo dentro da nossa ação. Contra a Vale e contra o município, porque o município tem a responsabilidade de fazer essa fiscalização. Pra você ter uma ideia, o município de Nova Lima, a prefeitura, ela não fez um laudo técnico para apurar se a lama tinha ou não minério. No mínimo, para falar com a população assim, população de Bicalho, população de Santa Rita, não existe minério nessa lama.
ou existe minério nessa lama e nós temos que buscar uma responsabilização. O município de Nova Lima não fez nem isso. Não, simplesmente se omitiu. Então, existe uma responsabilidade no município de Nova Lima que também deixou de fazer as alertas, né, de mostrar para a população de que o Bicado poderia ser inundado, que aconteceu um acidente em Macacos com a barragem da Vale, uma operação diferente, irregular, e não fui eu que falei isso. Em outubro de 2023, ou de 2022, eles fizeram um plano de contingência no município. Participou a Vale, participou o município de Nova Lima, e lá, nesse documento que eles fizeram, eles constataram que houve problemas com o muro de contenção da Vale em Macacos. No mesmo dia, no mesmo período, eles colocaram isso no plano de contingência. Então, eu ajuizei uma ação no intuito de reparar os danos que essas famílias sofreram. Tivemos uma primeira audiência, os processos são individuais, então cada um tem um ritmo diferente, né? Cada um segue uma tramitação em tempo diferente. Então, um tem uma perícia, o outro já está mais avançado, já tem uma audiência. E tivemos a primeira audiência final, a audiência de conciliação, e depois tem a audiência final, que é chamada de instrução e julgamento. Tivemos a primeira audiência, foram ouvidos testemunhas, a Vale não levou testemunhas, o município de Nova Lima, para provar que não teve minério, ou para provar que a inundação, tentar provar que a inundação era idêntica a outros anos, outros momentos do município, levou aí 3 testemunhas para serem ouvidas, nós levamos outras 3 testemunhas, e eu acredito que nos próximos meses nós vamos ter aí a primeira decisão nos nossos processos, nesses processos, que visa reparar um dano ambiental que foi ocasionado à população, que visa reparar um dano que hoje tem sequelas na vida das pessoas, né? Existe um abalo psicológico. Quando você chega na sala de audiência, Tiago, e vê as pessoas dando seu testemunho e chorar, né? Quando você vê uma senhora de 91 anos, que é autora do processo, chegar num processo e falar o seguinte: eu não tenho tempo para recuperar, eu não tenho idade mais para recomeçar. E é duro isso, é triste de ouvir, sabe? Porque a verdade é que não tem mesmo. Não tem idade para recuperar nem o trauma psicológico e nem os prejuízos financeiros. Porque eu não estou falando, Tiago, de televisão, de sofá. Não estou falando só disso, não. Eu estou falando de história. As pessoas perderam tudo. As pessoas perderam fotografia, documentos. As pessoas... A lama levou um pouco da sua história, da história de cada um, daquilo que ela foi lá Vamos colocar os móveis. Dos móveis que ela escolheu para ela, que ela foi lá na loja comprar, das roupas que ela foi lá comprar, que ela escolheu, e hoje boa parte das pessoas ali receberam, né, algumas doações. Então, não é aquilo que elas queriam. Então, não é simplesmente uma inundação. Essa inundação ela foi intensificada por um erro de operação. Eu acredito nisso. Nós temos documentos que comprovam isso, e por isso nós estamos lutando, e que levou aí sonhos e trouxe traumas que vão ser levados para o resto da vida de muitas pessoas ali. Então, a audiência está caminhando. Fico muito triste, Thiago. Triste porque o município de Nova Lima foi colocado como réu. Eu acho que o município de Nova Lima, por ser o poder público, o que ele teria que buscar? A busca da verdade. E quando eles não fazem sequer um laudo para apurar a verdade dos fatos, e chega lá com testemunhas, e chega batendo na tecla de que não teve nada atípico nessa inundação, sinceramente eu fico triste, porque não é uma postura que se espera de um grupo que foi eleito para poder representar a população de Nova Lima e não representar interesses de uma empresa ou outra empresa, seja ela Vale ou qualquer outra empresa que tenha uma contribuição grande no município de Nova Lima. Então, eu estou vendo aqui que o Gilcinho está participando. O Gilcinho é uma liderança do nosso partido, do Republicanos, é de Bicalho, ele é engenheiro, tem dado um suporte muito grande nessas ações nossas, né? Tem me acompanhado aí, principalmente nos últimos meses, no que diz respeito a essa comprovação. Então, aproveito a oportunidade para agradecer o Gilcinho, que é uma pessoa na qual eu tive muito apoio nisso. E eu tenho fé em Deus que nós iremos conseguir ressarcir esse prejuízo nos próximos meses, ou que seja, anos. Nós vamos continuar, e eu vou continuar lutando pelo direito dessas pessoas, para que elas venham ter aí uma paz de espírito e saber que justiça foi feita no caso delas. Tanto no Galo,
né? Eu estou falando historicamente, eu vivi, então, quando eu ajuizo um processo contra a Anglo para reparar um prejuízo com barragem, eu estou fazendo isso com o coração, sabe, aberto. Por quê? Porque eu estou tentando reparar um dano que não é só por causa da barragem que foi elevada em outubro de 2022 ou pela o desrespeito da empresa em não instalar os equipamentos de segurança. Não é só isso. É por anos de abuso, é por anos de desrespeito. Sabe? É esse tipo de direito que eu tento buscar hoje, sabe? Principalmente no que diz respeito a essas duas ações que eu tenho caminhado aí e que eu tenho dedicado bastante tempo para que a gente possa obter sucesso no final. Não é só dinheiro, é a certeza de que está sendo feita justiça. Excelente. Eu acho que você falou bem e quem vive aquilo sabe melhor do que qualquer outra pessoa, né? Wesley, então, 5 minutos finais aqui. Tivemos uma pergunta aqui que foi sobre os pareceres da justiça, mas isso não dá para você saber, né? Os prazos, quanto tempo, né? Isso aí tem que aguardar mesmo, né? Então, não tem condição de fazer. Nós temos um processo que já está na fase agora de alegações finais e vai ter sentença, né? O processo está mais avançado, ele está na fase de sentença e vários outros processos, porque como eu falei que cada processo tem um ritmo, esse processo específico, a Vale não solicitou perícia com psicólogo, mas em vários processos ela tem solicitado a avaliação psicológica de cada morador, de cada autor do processo. Né? Então, alguns moradores terão que passar por esse procedimento ainda. Seja de vistoria na casa deles, com perícia técnica de engenharia, ou seja, passando por um laudo psicológico para demonstrar que houve aí um abalo emocional pela inundação, pela enchente e tudo mais. Então, infelizmente, o andamento de cada processo ele é muito individualizado. Eu encaminhei, Thiago, e eu fiz isso com todo mundo, encaminhei uma cartinha com o número do processo de cada um, lá de Bicalho, de Santa Rita. E eles podem acompanhar isso no site do tribunal, é só chegar, consulta pública, processo TJMG. Na cartinha está demonstrando passo a passo e colocar o número do processo, e aí cada um vai ter acesso àquilo que o andamento do seu próprio processo. Excelente. Wesley, agora considerações finais, deixe suas redes sociais. Pessoal, o espaço aqui é pequeno, mas tem que ser o mesmo espaço para todo mundo, né, Wesley? Eu poderia ficar aqui com você mais meia hora, 2 horas aqui, a gente teria assunto. Só que como eu dou espaço de 1 hora para todo mundo, a gente vai manter isso. Vamos encerrar, deixe suas redes sociais para quem tiver interesse de procurar também e ver mais do seu trabalho, dos seus projetos para a cidade de Nova Lima aí, seu trabalho como advogado também. Nós lemos sua pergunta aqui, tá? O pessoal perguntando se não leu, foi sobre os pareceres do Ministério Público que ele já respondeu. Talvez você tenha perdido aí. E no mais, deixa suas considerações finais. Tiago, primeiro quero te agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui no Jornal Minas, parabenizar você e toda a equipe da sua redação pelo trabalho que vocês têm feito com responsabilidade, que eu falo que é o mais importante. De vez em quando eu fico aí, não é só, você não faz crítica só ao governo, não. De vez em quando eu fico irritado com o Jornal Minas. Não deu oportunidade para a gente falar, mas eu reconheço que a mídia hoje, a mídia, principalmente a mídia que não está vinculada a uma máquina pública, ela é extremamente responsável por fazer a democracia funcionar. Né? Então, vocês estão de parabéns. Isso aí é um mérito que ninguém consegue tirar e vai tirar de vocês. Obrigado pelo espaço, né? Agradeço todas as pessoas que estão acompanhando. Quem quiser acompanhar os meus posicionamentos políticos, ou quiser tirar uma dúvida jurídica, ou precisar de um advogado, tá? Só não tenho feito divórcio mais, viu, Thiago? Parei com o divórcio, acabou. Cheguei aí, Dá muito passando trabalho. um pouco de 1112, falei, acabou, não faço divórcio mais, agora só frequento casamento. Inclusive o seu, em breve, estarei lá Em breve. participando, fazendo uma cobrança pública aqui, em prol da sua esposa. Estou brincando, que se precisar de alguma coisa pode me procurar, estarei lá à disposição. Minhas redes sociais é Wesley de Jesus NL, de Nova Lima, de coração, e estou aí à disposição. Vem acompanhar um pouco do nosso trabalho, vem caminhar com a gente nessa jornada, conhecer um pouco da minha história, conhecer um pouco do que eu tenho feito, tanto de trabalho social quanto dessa defesa jurídica, e nós podemos construir. Falo sempre, Thiago,
nós podemos construir a maior cidade do estado de Minas Gerais. Nós podemos ser uma das maiores cidades do Brasil, desde que todos estejam focados nesse propósito, né? Nesse projeto. Uma Nova Lima grande para todo mundo. Nova Lima para todos é o que eu mais tenho ouvido nos últimos anos. Mas Nova Lima para todos de verdade. Isso não tem acontecido e que nós podemos construir isso junto. Muito obrigado. Excelente, queria agradecer o Wesley, agradecer quem participou. Eu vi que algumas pessoas entraram. A Mariela acabou de entrar aqui, ó. Fez a cobrança dela Falei aqui. de casamento, ela chegou. Tá vendo? Chegou, deve ter ouvido lá. Trago aqui do seu casamento, eu quero festa, quero ir na igreja. Já cobrei aqui para você. Então, mandar um abraço para todo mundo e falar que a live ela fica salva, tá? No nosso Instagram aqui e também no nosso canal do YouTube. Então, quem não pôde ver ela completamente, depois pode assistir também. Se vocês quiserem pegar algum corte, alguma parte interessante aí, também multiplicar. Muito obrigado a todo mundo. Boa noite e até semana que vem, pessoal. Um abraço, boa noite.